TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Eu tenho ouvido muita coisa, inclusive hoje vai ter alguma coisa relacionada a isso, que é a questão do plano diretor. E esse plano diretor é uma dor de cabeça para nós, cidadãos criciumenses, porque a gente não sabe o que é, a gente não entende o que é, e gostaria que você, por favor, explicasse para a gente para que serve esse plano diretor e o que ele pode influenciar na nossa vida. Essa observação, e se você, interessante, Daniel, se você sair perguntar agora, você que está assistindo em casa, perguntar para um e outro o que é o plano diretor, muita gente não saberá dizer o que é o plano diretor. É um conjunto de regras aí que estabelece o que pode ser construído. Vamos pegar um exemplo, lá na região do Rio Maina. O plano diretor vai estabelecer se nessa rua, se nesse bairro, se nessa quadra pode ter uma fábrica ou não. Se a casa pode ter um andar, dois, se pode ser um sobrado, se pode ter ali um prédio de 4 ou 5 andares. Todos esses pequenos detalhes, estou simplificando ao máximo o entendimento do plano diretor. Ninguém mais constrói absolutamente nada, nem o governo faz uma rua se ele não obedecer regras que estão estabelecidas no plano diretor. Hoje, 19 horas, no Colégio Marista, tem, aliás, na Gerência Regional de Educação, que fica ao lado do Colégio Marista, tem uma audiência pública em que serão apresentadas lá esse conjunto de regras, uma a uma delas serão analisadas, vai lá, pouca gente, na verdade, vai participar, aqueles que mais têm interesse, e aí às vezes mora o perigo. É o debate público antes dos vereadores votarem esse conjunto de leis. Então você tem um terreno, você comprou um terreno, e você imagina assim, bom, nesse terreno, daqui 10 anos eu vou construir um prédio de 4 andares. Não é tão simples assim, não. Você pode comprar terreno em uma área industrial, por exemplo, e ali você não vai poder construir casa nenhuma. As indústrias se instalam em determinados pontos e depois junta-se ali uma série de casas, residências. Aí a indústria passa a ter problemas, ela não pode funcionar ali, porque tem muitas residências próximas. O plano diretor vai definir onde pode ter indústria, onde pode ter comércio e onde é uma zona residencial. Por exemplo, aí tem mais alguns detalhes, como por exemplo, um detalhe que o nosso plano diretor está criando. Nós vamos ter uma descentralização dos maiores núcleos populacionais da cidade. Então, vamos ter o centro terá prédios mais altos, na área bem central de Criciúma vai limitar a 4 e 8 andares, 16 andares em pouquíssimos casos, e regiões como a Próspera, Pinheirinho, ou Rio Maina, terão os seus pequenos centros. Ali o governo vai ter que construir vias públicas, estacionamentos, ali vai dizer qual é a distância de um prédio e de outro. Tudo isso é o plano diretor. O problema é que o plano diretor fica para um debate de uma meia dúzia, de poucas pessoas interessadas, e aí é que mora o perigo. Os grandes interesses de construtoras, interesses de proprietários de grandes áreas, eles vão lá defender vão defender a regra criada que facilite a sua situação. Então, por isso o plano diretor é aberto à participação de todas as pessoas, essa audiência, mas ele é um conjunto de leis muito importante, sobre o qual a gente deveria saber mais. É a regra mínima para a gente ocupar um espaço. Ainda falando na questão governamental da situação, parece que ainda não temos um líder do governo, está tendo problema o Clésio Salvaro nessa questão? O governo de Criciúma, o prefeito de Criciúma tem uma aprovação de 70%, quase 80%, muito boa aprovação, histórica, uma das melhores aprovações que pode ter um governo. Mas quando trata da questão política, ele tem muita dificuldade. Ele começou esse governo sem ter um líder. O que é o líder de governo? É o porta-voz, é aquele que na Câmara de Vereadores fala com os demais vereadores, articula com os demais vereadores. Quando ele começou, ele teve dificuldades. Colocou uma vereadora, a Tati Teixeira, teve problemas. Tanto é que a Tati hoje não está mais nem no governo, nunca teve uma afinidade muito boa com o prefeito Clésio Salvaro, tentou de todas as maneiras. Teve que tirar um vereador, teve que tirar o Lauro Pirola, colocar ele na intendência do Rio Maina, buscar o vereador suplente Itamar da Silva para ter um líder do governo. O capitão do time, diríamos assim. E aí o Itamar foi bem. Só que agora o Lauro Pirola voltou para a Câmara de Vereadores. O Lauro não tem perfil para ser líder. O Itamar que tinha, teve que sair.
Lauro não tem esse perfil, Lauro é meio explosivo, voltou na última sessão da Câmara, já saiu atirando contra a mesa diretora, já xingou os colegas, e o líder de governo tem que ter um jogo de cintura maior. O vereador Círio Ciribelli, que também é da base de governo, é lá da região da quarta linha, também não tem muito esse perfil, não tem experiência para ser líder de governo. E aí o que é mais esperto, diríamos assim, para ser líder do governo, é o vereador Ísio Inácio Huck. Mas a relação para ser um porta-voz na Câmara de Vereadores, o vereador tem dificuldades. Ontem, por exemplo, o vereador João Fabres, que é da oposição, que é do PMDB, chegou na tribuna da Câmara e disse para o presidente: presidente, temos que criar aqui uma comissão para investigar se terça-feira é dia de jogo de bocha. Porque o vereador Ísio Inácio nunca vem nas terças-feiras, está jogando bocha. Olha, esse nível na nossa Câmara de Vereadores, imagina indicar um vereador desses para líder. Então tá, eu diria assim, no popular, tá no mato sem cachorro, o prefeito Clédio Salvar nessa questão de liderança. Do jeito que tá, para ele deve estar pensando assim, melhor ficar sem. E provavelmente vai ter uma resposta, né? Ah, sim. O vereador Ísio Inácio Huck tem uma metralhada, né? Quando ele volta na próxima segunda-feira, vou usar a figura da bocha, né? Se o João Fabres diz que nas terças o Huck não vai para a Câmara porque fica jogando bocha, eles chamam na bocha a ruçada, que é aquela jogada de bocha. Espalha todas as bolas. Espalha tudo. O Huck vem na próxima segunda-feira com uma ruçada certeira, com certeza. joaopaulomesser.com.br. Você pode acessar e ficar por dentro de todas as informações, comentário e opinião. Aí, se você quer ler, é na página 3 do Jornal da Manhã. Você pode assisti-lo ao vivo todos os dias aqui no programa Mais TV ao meio-dia e ainda no seu programa diário na Rádio Eldorado, às 7 horas da manhã. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.